Amigos da Bibliolibre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos a esta sessão de entrevistas e conversas. Hoje temos um convidado muito especial. Estou falando de um pastor, o nome dele é Martim Lopes Gonzalez, pastor da comunidade de Ferro Negro há 17 anos. E quem é o pastor? Diretamente do nosso irmão, também queridíssimo jogador de futebol, Dani Munhoz. Sim, senhores, então convidamos nosso irmão Martim. Irmão Martim, Deus te abençoe, como você está? Pastor, amém, amém para você, muito bem, graças a Deus. Estou com boa, pastor. Bem, aqui te cumprimentando, te agradeço muito por estar conosco, por compartilhar um pouco do seu testemunho, um pouco da sua vida, também um pouco do que aconteceu em torno do ocorrido com Daniel Munhoz, o jogador de futebol da seleção da Colômbia. Nós inclusive fizemos 2 vídeos onde defendemos a postura que ele teve em uma entrevista que fizeram com ele ao final da partida contra a Suíça. Qual é a sua opinião? Qual é a sua posição sobre isso, meu irmão? Como você viu essas declarações da sua ovelhinha? Porque você é o pastor dele. Sim, claro. Pastor, o senhor sabe que as pessoas de fora sempre vão estar nos questionando, certo? E ainda mais a eles como jogadores. Vimos que nesta Copa do Mundo, vimos muitos jogadores que têm buscado a Deus, muitos jogadores cristãos, algo que não se via antes. Antes, víamos que era algo muito reservado entre os jogadores. E hoje em dia vemos como eles expressam esse caminhar com Jesus e que já não escondem mais, mas trazem isso à luz pública. Eu me lembro que Daniel, antes de começar a Copa do Mundo, eles estavam lá nos Estados Unidos e ele me dizia que ia fazer isso para glorificar a Deus, para dar toda a glória a Deus. Perdessem, empatassem ou ganhassem as partidas, sempre iriam estar glorificando a Deus. E eu achei muito bom da parte dele porque eu dizia para ele que era um jogo onde se perde, se ganha ou se empata, mas que o mais importante era glorificar o nome de Jesus. Então, meu irmão, qual é a sua opinião sobre o que disse o jornalista? Que o pensamento de Daniel Munhoz tinha se espalhado pela seleção e é um pensamento medíocre, porque deixa tudo nas mãos de Deus. Se Deus quiser, ganhamos. E se Deus quiser, perdemos. E então isso cria uma forma de ver a vida e o futebol de uma maneira medíocre. Você concorda com isso? Não, em nenhum momento. Na verdade, isso me surpreendeu muito, porque assistimos ao programa dele. Sim, e a verdade é que eu gostei muito da forma como você saiu em defesa, não só de Daniel, mas de Deus, certo? E vemos como o que eu te dizia agora, pastor, que está ficando muito claro, ou seja, como jogadores têm expressado sua vida em Cristo Jesus. Então eu vi isso de forma negativa porque, claro, logicamente eles não conhecem Jesus e estão vendo as partes do futebol como todo mundo vê, certo? Ou seja, com a raiva natural. E que nós sabemos que é um esporte que move multidões e tudo isso, mas que ao mesmo tempo é uma boa oportunidade para que esses jovens que estão caminhando com Jesus também expressem e testemunhem do Senhor, aproveitando que isso move multidões e que muitas pessoas, talvez através deles, também vão chegar aos pés de Jesus. Na verdade, pastor, vou te contar que me seguem através de Daniel e neste momento tenho em Cali um grupo de 350 jovens de escolinhas de futebol, onde me convidaram para compartilhar sobre Jesus e veja tudo o que está acontecendo, certo? Um jogador está falando de Jesus, está orando e veja onde isso está nos levando. Nesta semana, me ligaram daqui de perto de um comando da polícia para ir compartilhar nas escolas. Devido ao fato de Daniel, naquele momento, quando terminou aquela partida, ter começado a orar, veja que é algo que toca as pessoas e que pode ser um instrumento ou algo que Deus também está usando para que muitas pessoas cheguem aos pés de Jesus. Mas Daniel não é um homem conformista, ele é disciplinado, trabalhador. Você pode dar o testemunho porque eu não o conheço pessoalmente, mas o que você pode nos dizer? Daniel é uma pessoa com quem tivemos que conversar recentemente e dizer para ele pegar mais leve, porque ele sai para treinar de manhã. Depois ele chega em casa, descansa um pouco e já passa o dia todo na academia. Ele tem a academia dele lá em Londres, tem a academia em casa.
Então ele está sempre em constante movimento, treinando, tem seu próprio treinador particular e está sempre onde quer estar, fazendo o que ele quer, o que ele deseja. Porque ele me diz que não é tanto pela questão do dinheiro, mas sim porque é um sonho que ele tem de ir crescendo no futebol. Então vemos como conversamos com sua esposa, conversamos com ele, a disciplina que ele tem. Olha, pastor, eu conheço muitos jogadores, inclusive jogadores da seleção da Colômbia e também do futebol profissional daqui. Eu também pastoreio muitos jogadores e muitos me dizem que bom pelo Daniel, como ele está indo. Então eu digo para eles, olha, é a disciplina, é a constância, é a forma como ele sonha, como ele se compromete com suas metas, mas que sempre anda de mãos dadas com Jesus, certo? Então ele sempre me diz que seja o que Deus quiser, que seja até onde Deus quiser me levar. Mas também é com o meu esforço que eu quero conseguir, porque veja que a própria palavra diz, esforce-se e seja corajoso. Então não é só ficar orando porque tem jogadores. Eu tenho um estudo bíblico e muitos jogadores participam do estudo bíblico. Mas sabe por que algum deles entrou no estudo bíblico? Porque eles dizem, não, eu quero chegar longe como Daniel. Mas não é só estar com Deus, certo? Também tem a ver com esforço. Então aprendemos muito com o nosso pastor, porque Daniel está sempre muito ocupado com as coisas dele e a gente se conecta. Eu dou uma palavra para ele, dou uma palavra para a esposa dele e antes também se conectava por aí com o Luiz Dias, com o Jefferson Lema e compartilhávamos também a palavra. Mas ele é uma pessoa muito disciplinada, pastor. Digo que é uma pessoa extremamente humilde demais. Ele é um ótimo amigo porque, vou te dizer, pastor, ele é um excelente amigo. E é uma pessoa que mantém um coração limpo, sabe? É alguém que nunca guarda rancor nem mágoas no coração por coisas que acontecem ou que possam acontecer. Sim, porque acontecem muitas coisas e ele sempre é uma pessoa muito calma. Na verdade, eu admiro muito. Inclusive, aqui em Medellín me chamam das emissoras esportivas também para me fazer essas entrevistas sobre ele. E sabe por quê? Porque me perguntam, tipo, como ele está indo? Até onde Deus está levando ele em seus sonhos? Aqui no futebol. Então eles me dizem que vem uma pessoa muito humilde. Eles me falam sobre a simplicidade dele. E isso eu acho bonito, pastor, porque está mostrando ao mesmo tempo esse mesmo caráter de Jesus. De amor, de humildade, de simplicidade. Apesar de que neste momento ele é um rapaz famoso, que é reconhecido, mas ele continua com os pés no chão, sempre está glorificando a Deus. Que bom, ou seja, você pode dizer que ele tem uma mentalidade vencedora. O cara não entra em campo para perder, entra para ganhar. Uau! Sim. Toda vez que ele vai jogar, seja lá na Premier League ou quando tem jogos da seleção, a gente sempre separa um tempo, mais ou menos meia hora, 20 minutos. A gente separa um tempo para orar e conversar antes de cada partida. E ele sempre me diz, olha, negão, hoje isso é para a glória de Deus. Hoje vamos glorificar a Deus através desse jogo. E ele tem isso muito claro, como eu te disse agora, se perde, se ganha ou se empata. E ele sabe que o Senhor está com ele e que o Senhor vai apoiá-lo. Seja um resultado favorável ou não, mas ele sabe que o Senhor está sempre lá. Ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são mutuamente excludentes. As duas coisas podemos praticar ou podemos entender e ver na vida do cristão. Agora, outra questão que esse senhor levantou é que os cristãos são como pessoas arredias, como ermitas, como se dividíssemos os grupos, como se não soubéssemos trabalhar em equipe. Você diria que Daniel não sabe trabalhar em equipe? Como tem sido a visão, já que você conhece não só o Daniel, mas também vários jogadores de futebol que trabalharam e trabalham com ele? Pastor, sabe de uma coisa? Fiquei muito surpreso porque ele começou a assumir uma liderança, certo? Ele começou a assumir uma liderança ali no grupo da seleção. E eu acho isso lindo porque há pouco tempo tive uma reunião com eles, uma reunião curta com Luiz Dias, com Juan Fernando Quinteiro, com suas esposas e com Daniel e sua esposa. E passamos bastante tempo juntos. E eu lembro que depois chamei os jogadores e disse a eles, bom, vamos orar.
E imediatamente Luiz Dias me disse: espera aí que minha esposa já está vindo. A esposa já saiu um momento ali. E a esposa volta, chega e diz: meu amor, vem que o pastor vai compartilhar algo com a gente e vamos orar. Achei isso muito bom. Mas é porque já vinha essa parte da seleção de como Daniel começa a assumir essa liderança de falar de Jesus para eles. Antes de cada partida, oração. Depois de cada partida, oração. E aí não tem nada a ver com o que o jornalista está dizendo, certo? Muito pelo contrário. É algo que, onde há unidade, vemos como a unidade do Senhor a respalda. A palavra diz que um povo dividido não vai prevalecer, mas como há uma unidade entre os rapazes, de que todos eles querem orar, de que todos querem estar ali, entrar em campo de mãos dadas com Deus. E como eu digo para Daniel, sempre é uma família, sempre uma unidade entre todos vocês. Então isso não tem nada a ver, pastor. Eu digo que é mais por como são pessoas que dizem ser ateias ou que não querem saber nada de Jesus, então eles logicamente vão sair em defesa do que é deles, do que eles acreditam. Mas sabemos que nós estamos na verdade, que a verdade é Jesus e que o Senhor está fazendo algo na vida de todas as pessoas, independente da profissão que eles exerçam. Obrigado. O Senhor está sempre fazendo algo na vida das pessoas e tem um propósito conosco, seus filhos. Obrigado, sim. Ou seja, acaba colocando a culpa em um líder. Na verdade, nós cristãos, em vez de dividir, geralmente o que fazemos é unir. O que fazemos é mostrar amor, respeito. O que fazemos é ser companheiros, biblicamente falando, não é? E trabalhar em equipe. A Bíblia ensina a trabalhar em equipe em todo lugar. Ela nos chama para trabalhar em equipe. A própria palavra de Deus fala sobre os dons e sobre como todos nós somos em Jesus. Quando somos cristãos, somos o corpo de Cristo e cada um tem uma função. E isso se aplica muito bem, talvez, ao futebol, não é? Cada um tem uma função. O lateral, o meio-campista, o atacante, o goleiro, cada um tem algo para fazer. Isso está muito de acordo com o que a Bíblia ensina em relação às funções dentro da própria congregação. Ao contrário do que esse homem disse, evidentemente acreditamos que Daniel é um líder na seleção colombiana. Esperamos tê-lo lá por muito mais tempo. Esperamos também tê-lo aqui, irmão, que você o convide algum dia desses também e conversamos nós três. Obrigado, claro, pastor. Olha, ontem estávamos conversando porque ele só chegou anteontem em Londres. Então eu comentei com ele ontem. Comentei com ele sobre o que estamos fazendo então. Hoje de manhã ele me escreveu e disse: eu quero que você me conte como foi. Então eu disse: tudo bem, porque depois eles vão editar isso e colocar lá para você ouvir. Mas claro que sim, eu combino com ele, nós três combinamos e podemos fazer algo, o programa, assim como estamos fazendo hoje, pastor. Que bom, que legal seria também contar com a presença dele. Irmão, já falando um pouco mais sobre esse trabalho que você tem feito com os rapazes lá em Antioquia, irmão, há quantos anos você trabalha com os jovens, com os jogadores de futebol e com todos os rapazes lá? Pastor, já faz 28 anos que estou caminhando de mãos dadas com Jesus e o Senhor me levou a muitos lugares. O Senhor me levou para compartilhar a palavra em batalhões do exército. Estive em várias cidades aqui na Colômbia. Eu gosto muito das escolas, de levar a palavra para as escolas. Universidades, também em comandos da polícia. O que eu te dizia agora é que me ligaram de um comando da polícia e me convidaram. São policiais da infância e adolescência aqui na Colômbia. E me convidaram para começar a compartilhar em colégios. E isso me apaixona demais, pastor, porque a gente já viu como depois, imagina que em um colégio aqui em Rio Negro, eu encontrei um casal que foi resgatado do colégio e eu também tive que casar eles. Agora eles já se casaram, têm seu lar, têm seus filhos e vemos como à medida que o tempo vai passando, vou te contar algo de um bairro daqui que não é muito bom. Lembro que fui lá evangelizar em um campo de futebol. Em uma ponta do campo havia um grupo de jovens e na outra ponta havia outro grupo. Então eu os convido para o centro do campo e acontece que os dois grupos eram inimigos. E um grupo era do colégio, então eu me aproximei dos do colégio e perguntei por que eles não iam e eles me disseram: não, é que somos inimigos. E entre esses grupos, alguns já tinham tirado a própria vida. Mas depois eu fui até o outro grupo e disse a eles que eles eram muito jovens. Contei parte do meu testemunho para eles. Então juntei os dois grupos no centro do campo. Começamos a orar e vimos como começaram a se abraçar uns aos outros, pastor.
E entre aqueles que supostamente eram inimigos, como Deus chega depois da oração. E há uma unidade entre eles. Eles se abraçavam, eles choravam, eles diziam um ao outro: me desculpe, que para nós é pedir perdão, certo? Eles pediam desculpas uns aos outros. E então percebi que naquela mesma quadra começaram a fazer, aqui em Antioquia chamamos de zancocho, que é uma com, e começaram a jogar futebol. Ou seja, surgiu uma unidade nesse bairro. Algo muito bonito que Deus fez ali. Também vi em muitas escolas jovens saindo das drogas, por causa de obrigado. Por causa da palavra que era levada até eles, dos ensinamentos, muitos jovens começaram a sair das drogas. Estive por aqui perto de Manizales também. E um dia até fui ameaçado porque havia jovens vendendo drogas em uma escola e disseram que não iam mais vender drogas. Então, aqueles que estavam promovendo isso, lembro que um dia eu estava no carro e chegaram de moto para me ameaçar, porque eu estava tirando os jovens do caminho deles. Mas cheguei a um acordo com eles, fui, me sentei com eles, compartilhei com eles. No lugar onde eles estavam, eram uns 25 rapazes. Todos estavam envolvidos com o crime. Então fui e compartilhei com eles. Sobre Jesus, eu os sentei, os convidei para tomar algo, para comer e falei com eles sobre o Senhor. E então o chefe da gangue me perguntou: e aí, o que vocês vão fazer? Acontece que por lá há minas de ouro, correm rios. Eu disse para eles: vão para o rio e comecem a procurar ouro. O que você acha, pastor? Eles pararam de vender drogas e foram para o rio procurar ouro, e Deus começou a abençoá-los, e eles começaram a encontrar ouro, certo? Então a gente começa a ver essa mudança em todos esses jovens. E são muitos os testemunhos que tenham vivido em universidades, em colégios, até mesmo em comandos da polícia. Também pastor, e vemos como Deus vai se glorificando. Como esses jovens começam a dar frutos. Bem, começamos a ver mudanças neles, e eles começam até a procurar lugares para se congregar. Sim, esses jovens encontraram ouro, mas não porque você tenha pregado para eles o evangelho da prosperidade, certo? Não, pastor. Eles me diziam: em que vamos trabalhar? E como lá tem minas de ouro, você os mandou trabalhar. Para que não Que bom, continuassem dependendo. E é que, para falar com pessoas que estão nessas situações e em alto risco, principalmente jovens, bem, a gente também teve que ter passado por algo na juventude lutando contra todo esse tipo de coisa. Meu irmão, não sei se você quer compartilhar um pouco do seu testemunho, de como foi sua vida e como você chegou aos pés de Cristo. Sim, pastor. Eu lembro que eu estava no 9º ano. Sim, e nesse dia eu conheci alguém, um jovem, e infelizmente acabei caindo no vício de fumar maconha, certo? E eu fui me deixando levar, e esse rapaz, bom, isso foi lá em Medellín. Era um rapaz que pertencia a uma gangue de um bairro que naquele momento era considerado o bairro mais pobre da Colômbia, e ele pertencia a esse lugar. Nesses dias, fui expulso da escola porque uma professora sentiu o cheiro de maconha em mim. Então fui expulso da escola e comecei a enganar meu pai e minha mãe com mentiras. Eles me perguntavam: por que você não voltou para a escola? Eu dizia para eles que era porque tinha uma greve, que não estavam pagando os professores, porque aqui na Colômbia isso acontecia naquela época, quando não pagavam os professores. Eles não iam dar aula, então não tinha aula, mas depois eles descobriram que na verdade eu tinha sido expulso da escola. Então meu pai me disse: acho que é melhor você sair de casa. Eu fui morar com um amigo. Aquele que te contei, fui morar na casa dele e minha vida virou um desastre. Já comecei a andar com aqueles grupos de delinquentes. Você faz coisas muito ruins. 90. Isso foi nos anos 90. Sim, isso foi por esses anos, tipo 80 e 87. Sim, eu tive a chance de conhecer 87. Eu tive a chance de conhecer, então. Eu acabei conhecendo muitas pessoas daquela época, desses cartéis e tudo isso. E a gente, sem perceber, pastor, acabava se envolvendo com esses grupos. Então foi uma vida muito difícil. Passei por todas essas experiências de todas aquelas guerras naquela época. Muita dor, muita coisa. E sempre continuei.
Fui e consegui outra escola no centro de Medellín. E lá nessa escola era só pagar dinheiro, porque lá eles aceitavam todos que eram expulsos das outras escolas. Então tive que ir até lá, nessa escola, e continuei os estudos. E foi uma vida muito difícil. Pastor, de verdade, minha mãe teve que sofrer muito. E o mesmo aconteceu com meu pai. Depois estudei alguns meses preso. Meu Deus. Depois saí de lá. E com o tempo, lembro que estava por lá, em um parque. Eu queria machucar alguém. E não sei, algo aconteceu comigo ali, que eu lembro que comecei a refletir sim, comecei a chorar. Eu dizia, não, eu não posso continuar machucando mais ninguém, porque eu já fiz tanta coisa. Ou seja, comecei a pensar em tudo isso e tomei essa decisão. Ali, de não fazer mais isso, de parar de vez. Havia a mãe de um amigo, que eu lembro que eu ia na casa deles e a senhora começava a falar comigo. Ela era uma mulher de Deus. Ela me dizia, olha, se você não buscar a Deus e não entregar sua vida a Deus, igual aos meus filhos, no dia em que isso acontecer com você, você vai para o inferno. E a verdade, pastor, é que eu já ia à casa deles e eles. Eu já ficava no carro, mas a senhora saía dali mesmo e me pegava ali pela janela do carro. Se você não se arrepender, se morrer agora, vai para o inferno. Então um dia eu disse para um deles, vem, me leva para o inferno. E ele me respondeu assim. Ou seja, é lógico, se a gente não morrer agora, então a nossa morte vai ser uma morte eterna. E eles sabiam? E isso ficou na minha mente. E quando chegou o dia em que eu ia machucar aquela pessoa, naquele dia o Senhor me resgatou. Então eu tomo a decisão de caminhar com Jesus, entrego minha vida a Jesus, saí de todas aquelas coisas ruins que eu tinha, certo? Com o que eu machucava as pessoas. Saí de tudo isso e comecei a frequentar um grupo, a me congregar, e o pastor era um homem muito jovem. Eu lembro que perguntei para ele, eu disse, o que é necessário para ser um pastor? Eu lembro que ele me olhou, ele era de Bogotá. Ele me olhou e começou a rir e me disse, por que você está me perguntando isso? E eu disse, porque eu gostaria de ser pastor. Então eu comecei a andar com ele e já começo a estudar com ele. Ele começa a me ensinar. E aí começou uma vida de serviço a Deus. Já me levam a muitos lugares para contar o testemunho, pastor, e tive algumas experiências lindas aqui na Colômbia. Levando o testemunho, tive a oportunidade, eles estavam desmobilizando alguns paramilitares aqui na Colômbia. Me levaram para compartilhar a palavra com eles. E foi algo muito bonito. Havia 3.000, como 3.250, e todos ouviram falar de Jesus. Não vou te dizer que todo mundo, mas alguns sim ficaram conectados com Deus. A maioria sim, não, é verdade. Mas alguns sim ficaram conectados com Jesus e foram experiências muito bonitas. O Senhor me levou à Corte Suprema de Justiça aqui em Bogotá, ou seja, a muitos lugares o Senhor me levou para levar sua palavra. E eu vi, olha, algo lindo, pastor, de ver como a gente voltava depois e já o pessoal estava na igreja. Igrejas. Que bonito, meu irmão. Parabenizo, um trabalho muito bom, que bom que o Senhor tenha feito essa obra, depois de estar nos vícios, na criminalidade, no submundo, que na década de 90 era muito comum em Antioquia e em toda a Colômbia. Então, damos graças a Deus por essa obra, e graças a essa obra do Senhor, é que você tem pregado e pode compartilhar a palavra com muitas pessoas e com muitos jovens também. Por isso, gostaria de ir encerrando hoje com uma mensagem que você queira enviar aos garotos, principalmente aos jovens. E especificamente, se você sente no seu coração a partir da palavra de Deus. Para aqueles que sonham com o esporte, com o futebol, com qualquer outro esporte, mas que ao mesmo tempo não sabem como combinar isso com a palavra de Deus. O que você poderia dizer como pastor e como alguém que tem ministrado e direcionado a vida de atletas colombianos de sucesso? O que você poderia dizer para esses jovens que estão sonhando em entrar no esporte? Não só da Colômbia, mas estamos falando aqui para todo mundo. Tem muitos jovens no México, nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina, em muitos lugares que nos assistem, que têm esse sonho de estar nos esportes. E gostariam de um conselho pastoral, gostariam de alguém que os guiasse pelo caminho certo.
O que você poderia dizer para eles, meu querido irmão Martim? Marco. Pastor, o que eu diria para eles? Muitas senhoras me ligam e dizem: tem um filho de 15 anos, de 16 anos, e nosso sonho é que eles cheguem ao futebol profissional, certo? Mas eu quero dizer algo para vocês. Que o seu primeiro sonho, se você não conhece Jesus, jovem, seja chegar aos pés de Jesus. Ou seja, que você entregue sua vida a Jesus. Quando você entrega sua vida a Jesus, você vai alinhar seus sonhos e suas metas com Deus. E você vai perceber que o Senhor, de acordo com a sua própria vontade, vai te levar a realizar esses sonhos que você tem. E que isso é questão de esforço, isso é questão de disciplina. Isso é ser uma pessoa que está focada primeiro em Deus e depois você vai continuar focado no que é seu. Agora, Daniel chegou ao futebol profissional aos 21 anos. De certo. Eu me lembro que um dia deram a ele a oportunidade de jogar aqui em um time chamado Rio Negro, o Águilas. E ele começou a jogar lá aos 21 anos. E nós orávamos e pedíamos ao Senhor que abrisse as portas para ele, porque ele gostava muito do time, um time aqui na Colômbia chamado Nacional. E o sonho dele era chegar lá. Ele coloca seus sonhos nas mãos de Jesus. Ele diz: Senhor, este é o meu sonho, mas tu és soberano. E o Senhor o leva até lá. Depois oramos para que ele desse um salto para a Europa. E lá está ele. Então, muitos dizem: não, eu tenho 18 anos, 19 anos. Eu quero te dizer uma coisa, jovem. Não desanime, ou seja, lute até o fim. Coloque seu olhar adiante no alvo e que esse alvo seja Jesus, certo? Ou seja, todos nós estamos em uma corrida nesta terra. E é prosseguir para o alvo, que é Jesus. Você tem uma corrida. Agora, que você é um atleta que quer chegar ao profissionalismo, eu vou te dizer uma coisa: não desanime, siga em frente, segure na mão de Jesus. Deixe que Ele coloque esses sonhos e essas metas nas suas mãos, para que Ele possa te ajudar a alcançá-los. E isso eu vou te dizer uma coisa: preste muita atenção com quem você está se relacionando. Tome muito cuidado, selecione suas amizades, amizades que te edifiquem. Não amizades que venham te prender, te trazer desânimo, mas sim aquelas amizades que te ajudem a crescer, que te incentivem, que digam: você consegue. Siga de mãos dadas com o Senhor e você vai perceber que vai alcançar esses sonhos que você tem. Ou seja, amizades assim. Isso sim, seja um bom filho, honre seu pai, honre sua mãe, porque isso eu vejo muito em Daniel, que sempre honrou seus pais. E você vai perceber que vai ter muitos anos de vida sobre a terra e que sempre vai se dar bem. Amém. Muito obrigado, pastor, de verdade. Pastor Martim Lopes, da Comunidade de Fé Rio Negro. Todos estão convidados para a Comunidade de Fé Rio Negro, suponho eu. Claro que sim, pastor, desde que não estejam congregando em outra igreja. São bem-vindos. Claro. E para visitar, de repente eu vou aí para Rio Negro e quero visitar um pouquinho. Pastor, o senhor é bem-vindo aqui quando quiser vir, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, ainda temos muito o que conversar, pastor. Eu te agradeço muito por este tempo. Muito obrigado por todas as palavras que você nos deu, que acredito que foram de grande edificação. E Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. E também muito obrigado a todos que estão nos assistindo neste momento. Deus abençoe vocês. E continuem conosco aqui nas entrevistas da Bíblia Dia.